Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Matematicando com Azari. Eu sou o professor Azari e vou te conduzir nesse mini curso de função trigonométrica, beleza? Essa aula, a aula número 1, vai ser uma aula introdutória. Vamos rever alguns assuntos muito importantes para seguir no conteúdo. São conceitos básicos, elementares, beleza? Vamos lá. Vamos primeiramente entender o que é eu vou precisar muito disso, ó. O que é um ciclo trigonométrico? Aí, essa figurinha é um ciclo trigonométrico. O que acontece, gente? Para ser ciclo trigonométrico, tem que seguir algumas propriedades. Primeira delas, todo ciclo ele começa nesse pontinho aqui. Esse pontinho vermelho, certo? Então vamos dizer o seguinte, todo ciclo vai ter a origem naquele pontinho vermelho, certo? Ali vai ser a origem dele. Seguinte, quando eu vou marcar um arco aqui, um ângulo, se eu for no sentido anti-horário, que é esse aqui, é o sentido positivo. Se eu for no sentido horário, vai ser o sentido de ângulo negativo. Beleza? Todo ciclo trigonométrico ele possui um raio. E esse raio a gente fala que ele é unitário. O raio ele tem uma unidade, certo? É o valor do raio. Nós sabemos o seguinte, né? O π, galera, que aparece tanto em trigonometria aí, ele foi descoberto dividindo o comprimento pelo diâmetro. Em qualquer circunferência que você divide o comprimento pelo diâmetro, dá o valor de π, né? Que é o 3,14. Não é isso? 3,14. E esse valor de π aqui, ele vem dessa divisão, dessa razão, certo? Então é o seguinte, olha que legal. Se eu multiplicar cruzado essa descoberta do π, eu fico com C igual a D vezes π, certo? O D, como é o diâmetro, ele é o dobro do raio. Olha aí, 2rπ. Acertando, porque primeiro a gente põe os números, né? O 2, o π, que é um número, vezes o raio. Isso aqui para a gente é uma fórmula conhecida. Fórmula do comprimento da circunferência, estudada na matéria de arcos. Certo? Olha que legal agora. Se eu colocar o número 1 no lugar desse raio, afinal de contas, né, esse ciclo possui raio igual a 1, o que você vai obter se eu colocar o raio igual a 1? 2π vezes 1. 2π vezes 1 é igual a 2π. Aí esse comprimento aqui, usando o raio unitário, é o que eles chamaram de radiano. Então, o ciclo trigonométrico ele tem qual comprimento? Ele tem um comprimento de 2π radianos. Olha aí, certo? Ali eu coloquei a divisão do ciclo em graus, né? 0, 90, porque cada setor daquele tem 90 graus. E se eu quisesse colocar aquele ciclo ali, por exemplo, em radianos, né? Como é que ficaria esse ciclo em radianos? Vamos verificar? Aí está o ciclo. Vamos colocar em radianos. A origem do ciclo sempre é nesse ponto aqui que eu estou marcando de preto. Então aqui para a gente é o 0, correto? Se eu dou uma volta completa, tá aqui, ó. Uma volta nesse ciclo mede 2π radianos. Então uma volta completa, 0 a 2π, certo? Então cada pedacinho desse aqui vale meio π, né? Porque se eu pegar 2π e dividir por 4, então cada pedacinho vai valer o quê? π sobre 2, radianos. Beleza? Olha aí, ó. Então, se eu pego o 0 e somo π por 2, então aqui vale π por 2 radianos. Se eu pego π por 2 e somo π por 2, aqui vai valer 1π radianos. 1π mais π por 2 dá 3π sobre 2. São as frações, né, gente? Isso tudo aqui
está em radianos. Beleza? Olha aí, ó, vamos colocar aqui. Tudo em radianos. Agora, olha que interessante. Se eu fizer uma comparação, eu sei fazer as equivalências, certo? Acompanha comigo, ó. 90 graus vale π sobre 2 radianos, verdade? Correto? 180 graus vale π radianos, lembrou? 270 vale 3π sobre 2 radianos. E o 360 vale 2π radianos. A gente não usa o zero para fazer equivalência, né, gente? Não dá certo. Olha aí, ó. Agora, qual desses quatro é o mais fácil para eu fazer equivalência? O mais fácil para eu fazer a equivalência é esse aqui, ó. Esse aqui é o mais fácil, certo? Pode reparar isso. O uso da vertical tem fração, estou fora. O 360 e o 2π nada mais é do que o π radianos 180 simplificado, certo? E para que essa parte introdutória? Para eu tentar aprender aqui agora como é que eu transformo graus para radianos e radianos para graus. A gente vai estar sempre usando uma relação padrão. Esta relação padrão vai ser π radianos é equivalente a 180 graus. Beleza? Então vamos recordar aqui. Se eu precisar transformar, por exemplo, professor, eu queria colocar isso aqui em graus, 7π sobre 6 radianos, e eu queria colocar isso aqui em graus. Quanto que daria? Você tem dois caminhos, vamos lembrar? Primeiro caminho, aplicar regra de 3. Aplicando regra de 3 fica assim, né? O π radianos é equivalente a 180 graus. 7π sobre 6 radianos equivale a alfa graus. Aqui você pode cortar o π com π, o radiano com radiano. Então aqui ficou 1. Então ficou alfa igual a 7/6 vezes 180. 180 divide por 6 dá 30, né? Aqui, ó, dá 30. E 30 vezes 7 dá quanto? 210. Beleza? Aí, ó. Então, eu posso afirmar que 7π sobre 6 é igual a 210 graus. Tem um atalhozinho muito show que eu gosto de ficar usando direto isso aqui, ó. Um atalhozinho muito show que funciona muitas vezes, tá? É bom conhecer a regra de 3, mas o atalho é muito usado. Qual que é o atalho? A gente não quer transformar 7π sobre 6 radianos em graus? Não é esse o objetivo? Você vai vir aqui no atalho, ó, π radianos tem um valor fixo. É o que a gente usa como padrão, né? O π radianos ele vale 180 graus. Então eu venho aqui simplesmente e troco. Aonde está essa manchinha verde, eu vou colocar o número 180. Se eu fizer isso, como é que fica? 7 vezes 180 graus sobre 6. Não é rápido? 180 por 6, 30. 30 vezes 7. Aí. Então, o atalho é você ir no ângulo em radianos e trocar o π radianos por 180 graus. Faz mais um para eu ver? Faço. Eu queria colocar em graus o ângulo de... Vamos colocar aqui, inventar um aqui. 5π sobre 9 radianos. Eu quero colocar em graus. Qual foi a dica? Você vem aqui, ó, tira o π radianos e põe o que no lugar dele? E põe no lugar dele o número 180. Você pode até ficar de cabeça, se quiser, né? Então, eu vou lá agora e faço 5
vezes 180, divide por 9. Como é que dá exato? Fica tranquilo, né? Vai dar 20. E 5 vezes 20 é 100. Aí. Então, 5π sobre 9 é o mesmo que 100 graus. Beleza? Então, esse atalho é muito útil, né? Também vai ser necessário fazer o contrário. Transformar de graus para radianos. Vamos supor, eu queria colocar 300 graus, estou precisando aqui, professor, em radianos. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Regra de 3, não esquece. Ó, funciona sempre. Ó. Π radianos é equivalente a 180 graus. 300 graus, alfa radianos. Aqui eu vou simplificar por 60, vai dar 3. Aqui por 60 vai dar 5. Então, 3 alfas igual a 5π. Então, alfa é igual a quanto? 5π sobre 3 radianos. Aí, já transformei. Tem atalho? Tem. Tem um atalhozinho aqui. Eu não gosto muito não, mas eu comento. Não sei se vocês vão gostar não. Aí, ó. Tem um atalhozinho aqui. Sempre que eu quero passar um ângulo que está em radianos para graus, vamos supor, né? Você tem lá o ângulo, esse ângulo aqui, alfa, tem que estar em radianos. Você vai sempre, ó, multiplicar por essa fração aqui, ó. Sempre. Só multiplicar e simplificar. Tá? Vamos fazer um exemplo? Vamos lá, então. Se eu tiver lá que transformar, por exemplo, ó. Aqui eu falei errado, né? O alfa tem que estar em graus, professor. Aqui, né? Contrário. Então, esse alfa aqui, ó, tem que estar sempre em graus, né? A ideia é passar para radianos. Então, eu venho aqui. Vamos pegar aqui um outro ângulo aqui. Eu queria colocar, sei lá, 270 graus em radianos. O que eu faço? Multiplico por π sobre 180. É só simplificar. Olha que legal. Aqui, ó, dá por 90, dá 3. Aqui dá por 90, que dá 2. Resposta, 3π sobre 2 radianos. Ajuda, é rápido, né? Se quiser usar, fique à vontade. Então, isso é para lembrar como é que eu passo de graus para radianos, radianos para graus. Beleza? Eu tenho uma outra dica muito boa aqui, que envolve os ângulos notáveis. Olha que legal. Eu aconselho a todo aluno que quer ir bem na matéria, né? No Enem, nas provas, né? Vestibular e tudo mais, o seguinte, existe os ângulos chamados de ângulos, o quê? Notáveis. Quais são esses ângulos notáveis? É o 30, não é isso? 45 e o 60. Então é importante saber em radianos esses ângulos. E é fácil. Ó, 30 graus em radianos é π sobre 6. É ou não é? O π não é 180 graus? Ó, 180 por 6, 30. O 45 é π sobre 4 radianos. O 60 graus é π sobre 3 radianos. Isso não é obrigatório, mas ajuda pra caramba. Porque a maioria esmagadora que eu vou precisar são números múltiplos desses notáveis. Por exemplo, eu queria colocar 210 graus em radianos. Cara, 210 é 7 vezes 30, não é? Então eu faço 7 vezes o de 30, que é π sobre 6. Acabou. Viu a lógica? Você vai substituir o ângulo notável no que ele pediu. Quer ver outro aqui? Ó, 120 graus. 120 é múltiplo de 60 e de 30. Pega o maior que é mais fácil. 120 é 2 vezes 60. Se você souber de cabeça, quanto é o de 60? Professor, π sobre 3. Então vai dar 2π sobre 3 radianos.
Entendeu a lógica? Para que serve isso? Mais um. Ah, eu quero colocar aqui, professor, 135. Fica a dica, né? Com o final 5 só pode ser o 45. Isso aqui é 3 vezes 45. Olha aí. Então fica 3 vezes π sobre 4. Acabou. 3π sobre 4 radianos. Faz mais um para ter certeza. 300 graus. A gente fez agora há pouco. Ó. Professor, 300 é 5 vezes 60. Muito bem. Quanto que é o de 60? Não é π sobre 3? Então é 5 π sobre 3 radianos. Aí. Não é fácil, galera? Eu queria colocar mais um. Só mais um, professor. Só mais um. Mais um, hein? Eu queria colocar aqui 240 graus em radianos. 240 é 60 vezes 4, né? 4 vezes 60. 4 vezes 60 vai dar 4 π sobre 3 radianos. Aí, ó. Show? Assim como, se ele quiser também fazer o contrário, eu queria colocar esse ângulo aqui, professor, em graus. Qual ângulo, meu filho? É o ângulo de 7π sobre 3, professor, radianos. Eu queria botar em graus. Aí você pensa, né? Pô, eu já decorei, né? π sobre 3, professor, é 60 graus. Não é? Olha lá, 60 graus. Então é 7 vezes 60, que vai dar 420 graus. Mais que uma volta, não tem problema. Beleza? Então é assim que a gente transforma de radianos para graus e de graus para radianos. Beleza? Só uma breve revisão nessa parte para a gente entrar em função. Certo? Último tópicozinho para a gente poder encerrar essa aula número 1. Esse último tópico é o seguinte, né, galera? Eu preciso saber também localizar um ângulo aqui dentro, nesse ciclo. Como é que eu faço para localizar um ângulo aqui dentro, né? Vamos fazer isso? Lembrando que o que importa para a gente é a extremidade, aonde para a extremidade desse ângulo. Por exemplo, se eu te perguntar assim, pô, pessoal, aonde que para o ângulo de 240 graus? Aonde que para os 40 graus? 240 para aqui, nessa posição. Aí, 240. Certo? Você lembra também, né? Que aqui eu tenho o tal do primeiro quadrante, o tal do segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, o 240 ele pertence ao terceiro quadrante. Terceiro quadrante são ângulos que estão entre 180 e 270. Certo? Vamos colocar aqui então só para a gente preencher aqui, ó. Então esse ângulo para onde? Ele para no terceiro quadrante, está localizado no ciclo. Eu queria muito localizar um outro ângulo aí, professor. Qual? 150 graus, professor. Pô, 150 graus para onde? Lá no segundo quadrante. Não é verdade? 150 para por aqui, ó. Aí. 150 graus. Essa região aqui todinha vermelha é a região do segundo quadrante, que vai de 90 a 180. Certinho? Aí que legal. Então, o 150, vou aumentar essa bolinha aqui, né? Para aqui. O outro parou aqui embaixo, né? Aí. Eu queria localizar um ângulo, professor. Qual, meu filho? Eu queria localizar um ângulo de 11 π sobre 3 radianos. Olha a importância de saber colocar em graus. Como é que eu vou saber onde para um ângulo desse? Então, qual é a ideia primeiro? Colocar em graus. Como é que põe mesmo em graus? Você troca o π por 180, né? Tira o π e põe o 180. Olha lá. Aí você divide 180 por 3, dá 60. 11 vezes 60 dá 660. Aí você fala, pô, 660? É. Quando um ângulo for superior a uma volta, você vai pegar o ângulo, ó, se quiser, né, gente? Dá pé de cabeça. Divide
Não pode cortar o 0, tá? Porque o que te interessa aqui é o resto. Aqui vai dar 1, né? Vai dar 1 e vai sobrar quanto? 300. Aí, então é uma volta completa e vai andar mais 300 graus. O que importa pra gente é isso aqui, né? É onde ele vai parar, né? Ele vai dar uma volta completa e vai andar mais 300 graus. Então o 660 para aqui, né? Ó, no mesmo lugar do 300. No mesmo lugar do 300 é onde para o 660. Aí toda essa região aqui, ó, é a região do quarto quadrante, né? Então ele para no quarto quadrante. Para fechar então agora, aonde que para um ângulo de menos 7π sobre 4 radianos? Aí, se você souber de cabeça, né? Professor, π sobre 4 é 45. Muito bom, aí, ó. Então eu faço 7 vezes 45 no rascunho. 7 vezes 40, 280, 315. Então aqui deu menos 315. Onde que para menos 315? Não se esqueça, no ciclo, esse sentido aqui é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. O sentido horário é negativo. Então, se é menos 315, eu vou rodar ao contrário. Então, aqui é o 0. Aqui é como se fosse, ó, aonde está o 270, é como se fosse o quê? Menos 90. Aqui é como se fosse o menos 180. Aqui é como se fosse o menos 270. Aí, menos 315 vai parar aqui, né? Aí, ó. Ele para exatamente aqui. Esse ângulo de menos 7π sobre 4. Então ele para em qual quadrante? Primeiro quadrante. Certo? É só rodar ao contrário, contar ao contrário, né? 90, 180, 270, só que negativo. Beleza? Eu vou encerrar aqui essa aula número 1. Gostou? Deixa um like, compartilhe o vídeo com seus amigos e, se não é inscrito, se inscreva no canal. Deu até uma gaguejada, hein? Fui!